Eu quero começar dizendo que, lamentavelmente, hoje já são 77 mortos e quase 3.000 pessoas infectadas. Que esse número pode e deve estar subnotificado diante da demora em que o Brasil assumiu e ainda não chegou os equipamentos de testagem rápida para proteger a nossa população. Nesse quadro, que nós temos um presidente que, lamentavelmente, é obscurantista e decidiu liderar a extrema-direita, fazendo do seu Deus o Deus mercado, colocando o lucro acima da vida e não liderar a nação para enfrentar uma pandemia e um vírus extremamente perigoso, nós temos muitas responsabilidades. É um começo muito importante, presidente, esse projeto que está sendo votado hoje, e nós queremos sim fazer o debate sobre a necessidade de uma renda básica emergencial que permita fazer o isolamento social necessário para que o vírus não se espalhe mais e a gente possa atender com os leitos de UTI, respiradores, a população que vai sendo infectada. O que nós vimos nos outros países foi justamente um crescimento geométrico, e a curva do Brasil é muito parecida com a Itália. É claro que o leviano e responsável do Bolsonaro diz que o Brasil não pode ser comparado com a Itália porque a população idosa lá é muito maior. Mas é tão ignorante que não fala das 30% dos brasileiros e brasileiras que não têm água tratada, que não fala dos 50% de brasileiros e brasileiras que não têm saneamento básico e, portanto, num país tão desigual como o nosso, é óbvio que os pobres, os trabalhadores e as mulheres são muito precarizados e têm mais, lamentavelmente, possibilidades de se contaminar e não fazer a adequação necessária. Mais do que isso, os trabalhadores não podem decidir se vão morrer de fome ou se vão contrair coronavírus. E o absurdo da fala do Bolsonaro no pronunciamento no penúltimo dia é um escândalo, porque mostra que a política deles é botar o lucro acima da vida, tentando dar uma ideia de normalidade, pressionando as empresas para começar e a voltar a trabalhar, que tem impacto nos municípios, que tem impacto em empresas que estão chamando seus funcionários para voltar a trabalhar de uma maneira leviana e de uma maneira irresponsável. O isolamento vertical é no mínimo, de uma ignorância sem fim, porque é óbvio que os jovens convivem com os idosos, é óbvio que os jovens convivem com a população de risco, e nós já estamos vendo aonde isso está levando na Itália, com centenas de mortos diariamente. Nós já estamos vendo como a epidemia chegou na Espanha, ou como está agora nos Estados Unidos, com mais infectados do que na China. Então, a situação é muito grave, e nós queremos dizer que esse projeto é um bom começo. A proposta do Guedes é a renda miserável, de R$200 por integrante da família, com a possibilidade de mais um integrante da família, transformando apenas em R$400 a renda mínima. Esse projeto garante R$500 e mais R$500, podendo totalizar R$1.000. Eu quero lhe agradecer, presidente Rodrigo Maia, especialmente a inclusão do tema das mulheres, das famílias monoparentais, que tinham um problema de redação no texto muito grave, que poderia fazer com que uma mulher, chefe de família com 4 filhos, acabasse com uma renda de apenas R$500. A sessão foi suspensa ontem para a gente poder chegar numa redação que garantiu às famílias monoparentais o valor de os 2 benefícios, ou seja, R$1.000. Mas é óbvio que essa renda é um bom começo, mas ainda é insuficiente. Nós precisamos atingir 100 milhões de brasileiros e brasileiras. Nós precisamos atingir uma renda básica que ainda seja maior. Por isso que nós temos um destaque do pessoal propondo uma renda básica de R$1.000, podendo chegar a R$2.000, para que, de fato, um motorista de aplicativo que tinha uma renda de até 3 salários mínimos possa reaver um pedaço da sua qualidade de vida, um pedaço do seu ganha-pão para poder enfrentar esses tempos. Quero dizer também que nós vamos manter essa luta e movimentos importantes como o da renda básica emergencial, que está construído com 150 entidades e que nós apoiamos, cerca de 500 mil assinaturas, e certamente precisam seguir lutando para ampliar esses recursos. Nós vamos seguir com o PL da oposição, que é um PL muito importante, que a gente unificou as construções do PSOL
quero o PL 698, do PT, do PCdoB, do PSB, do PDT, da Rede, num único projeto e que, obviamente, nós seguiremos defendendo aqui nessa tribuna nas próximas semanas. Quero concluir, presidente, que eu não consigo enxergar meu tempo, mas não quero passar do tempo, dizendo que nós precisamos fazer esse debate. Quem vai pagar a conta? Não é possível que seja a vida das pessoas. A vida está acima do lucro. E se for para debater recursos, nós podemos debater a necessidade da tributação das grandes fortunas, por exemplo. O Brasil tem 206 bilionários que têm juntos uma renda de 1 trilhão e 200 bilhões de reais, taxando em apenas 2%. Esses bilionários, nós poderíamos ter uma arrecadação de 34 bilhões. 3%, perdão. Nós podemos, sim, zerar a taxa Selic para as operações compromissadas, fazendo com que o economista Eduardo Moreira apresentou uma arrecadação de 50 bilhões. Nós podemos, sim, auditar a dívida pública e, como fala o pessoal da Auditoria Cidadã, garantir que 1 trilhão de reais que por ano vai para a dívida pública seja destinado para salvar vidas. Ou seja, nós temos muitas alternativas. Infelizmente, o Bolsonaro escolheu o obscurantismo, o Bolsonaro escolheu governar para que o lucro esteja acima da vida e seguir governando para a extrema-direita, que, de fato, desconsidera a Organização Mundial de Saúde, desconsidera a ciência, desconsidera a pesquisa, mas nós precisamos urgentemente a suspensão dos trabalhos hoje, para que não tenha mais mortes amanhã. Para encerrar, essa renda mínima é um bom começo. Nós fizemos o destaque, lutaremos por ele, mas, obviamente, o pessoal votará a favor desse projeto e seguirá na luta por direitos para os trabalhadores da saúde, por isolamento hoje para que não se morra amanhã, por uma renda mínima maior e, ao mesmo tempo, pelo Fora Bolsonaro.